Até porque se eu tivesse que falar do movimento negro, eu falaria assim: aonde estava o movimento negro quando esse que vos fala, de dente amarelo, olho vermelho, foi o deputado negro federal mais votado do Rio de Janeiro? Aonde estavam vocês? Com a palavra, a deputada Caroline Detoni. Alô. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia aqui e agradeço e parabenizo. Só peço que reponha meu tempo, presidente. Presidente, peço que reponha meu tempo por causa da falta de respeito aqui no plenário. Peço silêncio, por gentileza. Vamos respeitar as pessoas que querem falar aqui, por gentileza. Quero parabenizar Príncipe Luiz Felipe, Eduardo Bolsonaro e Valdir pela sessão solene de hoje. E queremos aqui cumprimentar a todos e a todas, parlamentares e cidadãos que estão aqui presentes. Sim, a escravidão foi um capítulo tenebroso na história brasileira. Em tempos em que não só no Brasil, mas em todo o mundo se desrespeitava e se coisificava a pessoa humana. Mas a busca e o movimento pela liberdade são movimentos que estão na ordem natural das coisas, são leis naturais. Todo ser humano busca a liberdade. O movimento abolicionista foi apoiado na época pelos maiores vultos da história brasileira: Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro Alves, José do Patrocínio, Luiz Gama, Rio Branco, e foi ganhando tal força e tal relevância que foi aprovado pelo Legislativo brasileiro e sancionado pela Princesa Isabel. Princesa Isabel, Príncipe Luiz Felipe, cuja memória, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil. Parabenizamos e lembramos da sua memória nesses 131 anos, então, de abolição da escravatura. Se hoje, na nossa Carta Magna, temos registrado e confirmado que a liberdade, igualdade e dignidade são sim valores inalienáveis de toda pessoa humana, devemos registrar aqui que infelizmente existe hoje sim um tipo de escravidão presente no cenário atual brasileiro. Essa escravidão não é mais cerceadora física das pessoas, mas é uma escravidão de mentes. E eu vivi para ver aqui hoje o deputado Hélio ser ridicularizado por irmãos negros. Vivi para ver isso só porque ele tem opiniões diferentes. Infelizmente, essa escravidão de mentes que hoje assola muitos brasileiros, que dividem os brasileiros, que somos um povo miscigenado, formado pela multidão de raças que vieram aqui colonizar o Brasil e desbravar o Brasil. Nós vemos hoje brancos contra negros, ricos contra pobres, empregados contra empregadores. E temos então essas ideologias nefastas a dividir e desviar o Brasil da sua destinação maravilhosa como povo miscigenado. Não podemos admitir. A luta pela liberdade continua. Agora é para livrar a escravidão das mentes afetas a ideologias que mataram milhões no último século. Então, vamos continuar nessa luta pela liberdade e para conscientizar as pessoas de que somos livres sim, mas também devemos ser responsáveis e parar de dividir os irmãos brasileiros. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Deputado Reginaldo Lopes. Não era dele. Senhor presidente, senhores parlamentares,
deputada Benedita da Silva, a qual, através dela, eu venho parabenizar a todos presentes aqui na sessão solene. Não precisa de falar que eu sou negro. Mas sou com muito orgulho, sim. Eu não vou falar aqui de movimentos negros, até porque todos têm o direito de brigar pelo aquilo que acredita. Não estou aqui para falar isso. Até porque se eu tivesse que falar do movimento negro, eu falaria assim: aonde estava o movimento negro quando esse que vos fala, de dente amarelo, olho vermelho, foi o deputado negro federal mais votado do Rio de Janeiro? Aonde estavam vocês? Faço questão de receber aqui, e temos a facilidade da internet, porque se ele chegar a falar aqui, ó, quando você ganhou a eleição, eu postei aqui, parabenizando. Mas me deixa tranquilo, até porque eu não me sinto representado pelo movimento negro. Eu me sinto representado por branco, por negro, por mulato, por todos que votaram em mim. Todos que votaram em mim. Já? Meus amigos, sem a consciência limpa, a liberdade é utopia. Antes de ser negro, antes de que a pessoa seja branca, somos todos brasileiros. Todos brasileiros. Um dia que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, com a consciência branca, com a consciência amarela, qualquer consciência, vamos ser um Brasil melhor, um Brasil mais unido e um Brasil justo. Não adianta aqui, numa data de hoje, gente, dia 13, eu respeito a professora de História, Thalita, que ela sabe que eu respeito. Que eu respeito como parlamentar, a professora de História, ela tem o entendimento dela, eu tenho o meu. Gente, é um dia importante, sim. Se um dia, 13 de maio, que foi assinada a Lei Áurea, se o pessoal não ficar feliz, pô, parece que estão lutando para continuar escravos. Eu não entendo, pô. Eu não entendo. Teve a lei do ventre livre. Teve várias leis, gente. Eu não estou aqui só para falar da princesa Isabel, que já foi falado. Eu estou aqui como negro, colocando meu ponto de vista. Onde está o crime nisso? Tem que ser respeitado. Onde está o crime? Eu nunca cheguei para uma deputada, uma parlamentar da oposição, temos divergência de ideia, deixei de respeitar como pessoa. Eu nunca cheguei para falar mal do movimento negro. Gente, está na hora de a gente se conscientizar para botar esse Brasil para frente, mudar a cara do país, pô. Temos que preocupar com a educação, preocupar com o trabalho, preocupar com a saúde. E para isso aí, Jair Messias Bolsonaro foi eleito e vai ser o melhor presidente do Brasil. Chamo a deputada Benedita da Silva. Não, agora não. Mandaram desculpa agora para mim. Passo a palavra à deputada Paula Belmonte. Muito obrigado. E ela foi aumentar a letra. Perfeito. Perdão. Paula Belmonte ficou mais bonita do que ela já era. Então, passo a palavra para o Hélio. Não, é por ser... desculpa, perdão. Tô enganado aqui.
Ele é o último, ele veio me interromper aqui, fiquei confuso, desculpa. Perdão, passa a palavra para a deputada Paula Belmonte. Muito grata. Bom dia a todos. Eu peço a Deus que nos abençoe. Abençoe a cada um que esteja aqui, abençoe o lar de cada um que esteja aqui. Eu começo a expressar a minha gratidão ao nosso país, ao país Brasil, um país que tem florestas maravilhosas, que tem natureza linda, que era habitado pelos índios, que nós tivemos sim a colonização, tivemos sim, infelizmente, a escravidão. Nós tivemos uma história que faz com que nós, ao tempo todo, seja uma oportunidade de reflexão. O que queremos? Nós queremos a menos discriminação, nós queremos mais oportunidade, nós queremos sonhar, nós queremos realizar. E eu vejo que essa sessão, ela faz parte, e a conclusão dela também faz parte de uma história de muitas lutas. As lutas dos negros, as lutas das mulheres, a luta de uma mulher que 44 anos antes da oportunidade do voto, ela assina uma lei. A luta, essa manifestação aqui é o reflexo de que nós precisamos, unidos, ainda trabalhar para que todos nós estejamos num país que dê possibilidade de todos se sentirem realizados e contemplados. Não vamos nos dividir, mas vamos somar. Existe sim a luta dos negros, mas nós temos que reconhecer que foi através de uma mulher e que eu fico muito honrada. Eu fico muito honrada porque eu estive ali fora vendo a manifestação com a deputada Benedita, com a deputada, algumas outras deputadas falando sobre Marielle, falando sobre mulheres. E nós estamos juntas nessa união de reconhecimento feminino. E agora eu também acho importante reconhecer o feminino, que é uma mulher que há 44 anos, que hoje nós temos ainda muita dificuldade, reconhecimento de que ela teve coragem de assinar uma lei que é o início, viu, deputada Érica, deputada Benedita e todas as deputadas que estão aqui. Com certeza temos que reconhecer os movimentos negros que existiam, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Mas não deixamos de reconhecer que foi uma mulher que assinou. E isso para mim e para as senhoras eu acredito que tenha esse motivo de honra também. E eu vejo que nós, mulheres que estamos aqui juntas, nós temos que cada vez mais nos unirmos para que as mulheres tenham esse reconhecimento, para que os negros tenham esse reconhecimento, para que a população brasileira se sinta cada vez menos discriminada e que a gente realmente construa esse Brasil que é tão belo e tão colorido e tão abençoado por Deus. Eu sou muito grata, Luiz Felipe, por ter sido convidada para participar à mesa junto com outros deputados aqui, deputado Eduardo Bolsonaro, Cristina, Anne, deputado Hélio, deputada Cris, Caroline, Silvia, todos os deputados, a representação brasileira. Eu acho que nós que estamos aqui pedindo para que a gente seja mais tolerante, nós temos que dar o exemplo. E é esse o exemplo que eu peço a cada um de nós, que a gente seja mais tolerante e seja mais justo. E que essa seja o reconhecimento, sim, de uma mulher que assinou uma lei, sim,
porque o movimento negro também teve a sua participação. Então é isso, eu desejo para todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que cada um que esteja aqui fazendo a sua manifestação saiba que esse lugar aqui é um lugar democrático, é um lugar que nós estamos querendo nos unirmos em prol do bem comum. É isso que eu acredito. Ao povo brasileiro, viva ao Brasil, que Deus nos abençoe, muito grata. Vai abrir para os deputados depois, não? Sim, só tem esses aqui. Vamos para o regional. Gostaria de chamar para a tribuna a deputada Cristonieto. Manifestação é sempre livre e bem-vinda. E eu acho que esse momento pontua exatamente isso. Há vozes dissonantes, há verdades e inverdades sendo contadas por grupos díspares. E esses são tolerados numa arena, numa assembleia, tranquilamente. Mas eu rogo a Deus que a verdade prevaleça. Somente a Ele é capaz de iluminar as almas perdidas na sombra das mentiras. Eu espero que Ele esteja me iluminando nesse momento e que me faça aqui um mero comunicador daquilo que nós concebemos como sendo a verdade. Gostaria de terminar aqui minha fala, e não vai ser um término muito rápido, porque eu fui interrompido no meio, de que a natureza humana nos leva a esses grandes conflitos, nos leva a esses conflitos de escravizar o outro. Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do ser humano. Como é que combatemos isso? Essa que é a grande questão. Como que saímos e combatemos a nossa própria natureza? Na evolução da humanidade, essa consciência já se desenvolveu. Como que isso foi feito? Iniciou-se, sim, imagine então, olhando para trás, 3, 4, 5 mil anos atrás, em que todos os povos, escravizavam uns aos outros. Em que momento isso começa a ser debelado? Começa a ser debelado quando existe, sim, pessoas com consciência de que escravidão não é bom. A consciência humana, essa combate a própria natureza humana. Essa sim que tem que ser valorizada. E a consciência humana, ela só brota no momento de paz. A paz, ela só existe, ela só é capaz de existir quando existe todo um contexto de paz. Uma cidade com ordem, com regras, com leis, com constituições. Aí sim, quando a paz social impera, a consciência brota. E dessa consciência vem, sim, a indignação com as diferenças, a indignação de opressor e oprimido. A luta contra o escravagismo começa quando a consciência é elevada, não quando a consciência é subalterna, está lutando aí por situações de sobrevivência. A consciência não brota quando se está em amargura, em deficiência grave de sobrevivência, se combatendo aí os elementos. Então, somente num sistema de paz e ordem, a consciência humana brota. E sim, a consciência contra o escravagismo brota. Isso começou na Grécia Antiga, 2000 anos antes de Cristo, até 1000 anos antes de Cristo. Algumas cidades de Atenas, ao redor da Grécia Antiga, já haviam libertado, já haviam abandonado o escravagismo. Solon, em 700 anos antes de Cristo, havia decretado o fim da escravatura na Grécia Antiga. E por que ela não prevaleceu? Por que aquela escravatura que ele decretou ali não prevaleceu nos outros povos? Porque os outros povos sim eram dominados ainda por suas motivações não conscientes de busca de poder, busca de expansão ilimitada,
daquilo que eles acreditavam que ser a paz através da guerra, da expansão. Muito bem, num contexto moderno, isso se perdeu completamente. Voltamos aqui a 2000 anos atrás. Estou fazendo uma regressão aqui histórica da questão de escravatura para chegar no momento atual. 2000 anos atrás, quando temos aí o povo egípcio escravizando o povo judeu, e a grande fuga que foi promovida ali com Moisés, a consciência sim do povo judeu de que aquela situação não era digna daquele povo. A luta sempre existiu pelo abolicionismo, diferentes povos, diferentes momentos da história. Acelerando a questão do ponto de vista do Brasil, quando que o abolicionismo cresce? Quando que o abolicionismo ganha força? É quando o Estado brasileiro é criado, quando existem leis e regramentos constitucionais, de acordo com a Constituição de 1824, que permite paz e ordem na terra. A consciência começa a se elevar, a indignação contra a escravatura começa a se elevar. Somente em condições de paz e ordem social, e sim valores, sem dúvida. Lembrando aqui, voltando um pouquinho na história, se não fosse o cristianismo, não haveria libertação de escravos na Europa? Todos os... Sim. Os valores cristãos criaram sim o fim da escravatura nas tribos europeias. Deram um norte moral para as famílias fundadoras, sim, encabeçando os seus territórios, e nos seus territórios eles decretavam sim o fim da escravatura, porque aquilo não era moral, não era aceito pelo cristianismo. A influência, sim, aqui vemos então a convergência de dois fatores importantes na história da humanidade. A criação do Estado, que domina a história, que domina as leis e as ordens. E em seguida, o norte moral dado pelo cristianismo foi fundamental para que as tribos europeias se libertassem entre si da escravatura. Claro, eles não promoviam a escravatura fora da Europa, isso não. Quem é que promoveu o fim da escravatura fora da Europa? A igreja. A igreja sim foi fundamental em acabar com a escravatura mundial. Então, senhores, nesse momento eu gostaria de incorporar um terceiro grupo que foi fundamental para a abolição efetiva e mundial, independente uma das outras, esses movimentos abolicionistas, os ativistas abolicionistas, dotados sim de uma consciência cristã, vivendo sim em paz, criada por um Estado de Direito. Esses sim em liberdade conseguiram sim a mobilização necessária para fazer a escravatura se dissipar em toda a América Latina, toda a América do Norte, todos os países da África e Ásia. Claro que houve interferências aí de outros poderes externos, mas na questão brasileira foram esses três grandes fatores: um Estado de Direito estável, os valores morais do cristianismo e abolicionistas em liberdade se manifestando. A princesa Isabel, ela teve a honra de estar junto com os abolicionistas nesse grande processo que mobilizou toda a sociedade brasileira. Ela era sim uma abolicionista, uma cidadã que não gostava do poder público, não gostava de exercer poder nenhum, e foi chamada 3 vezes para exercer esse poder, meio que a contragosto. Gostava assim de sua família, gostava assim de ficar em casa e educar seus filhos, e também se iluminar com os conhecimentos que existiam fora do Brasil. No entanto, quando foi chamada essa cidadã para
para fazer a coisa certa, o que foi que ela fez e quais foram os valores que ela usou nas suas definições. Antes da Lei Áurea, ela já havia proposto a Lei do Ventre Livre. Foi a princesa Isabel junto com os abolicionistas da época. Numa segunda chance, sim, na terceira vez que ela ocupava o poder público, ela, junto com os abolicionistas, convocou um novo governo, um governo a favor do abolicionismo. E esse governo, sim, passou com ampla maioria nas duas casas, em Senado e em plenário. Houve amplo apoio popular para aquele ativismo que foi iniciado ou que a princesa Isabel fazia parte, mas que foi iniciado, sim, no contexto político por ela. Naquele momento, sim, houve uma convergência sui generis entre poder público e vontade popular da população. Claro que os grupos de interesse não gostaram nada disso, os grandes escravagistas não gostaram nada disso, coadunaram com os republicanos, que era uma minoria que perdia força política, e fizeram um golpe militar que terminou com a grande revolução social que todos os abolicionistas da época queriam ver. Não foi mais os abolicionistas que ocuparam o poder desde então. O espaço que foi concedido pela princesa Isabel no poder público aos abolicionistas nunca mais se materializou, sobretudo na Primeira República. Foram todos ostracizados do poder público, foram todos exilados, incluso a princesa Isabel e sua família. Senhores, poucos sabem da honra que é estar aqui nesse momento. Eu rezo sinceramente que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, dê muita luz e entenda que aqui vem do fundo do meu coração, isso que eu estou dizendo não é narrativa, é a pura verdade, é a pura verdade. O que eu narrei aqui nesse momento foi a nossa história. A nossa história não foi o que está sendo contado por vocês, vocês me desculpem. Eu espero que uma reconciliação com esse prumo histórico seja estabelecido, que nós consigamos ver a verdade e seguir a linha da verdade, que haja assim um reconhecimento deste momento. Eu gostaria de agradecer aos 100 mil paulistanos, mais de 100 mil paulistanos, paulistas do estado de São Paulo, que me colocaram neste momento, sabendo que eu não representava nenhuma causa local do estado de São Paulo, mas sim me contaram que representava sim um contexto nacional. Isso sim, eu gostaria de agradecer a todos eles, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes, incluso os manifestantes, porque mostraram aqui que há sim algumas reconciliações que precisam ser feitas em termos de narrativa e daquilo que é a verdade. Espero que isso seja o início de um debate com menos gritaria e mais conversa. Estou aberto a tudo isso. Senhores, encerro esse discurso, essa interferência, agradecendo a minha atriz-avó, a princesa Isabel, e a Deus. Muito obrigado a todos vocês.